Olá pessoal, tudo bem? A paz do Senhor, aqui quem vos fala é o Sérgio Gandra, em mais um Lagoinha Viva aqui pra você, aquele seu programa top que resgata aqueles louvores, aquelas pregações que abençoaram a vida de tanta gente, não é pessoal? E hoje eu trago pra vocês um material muito legal, é um culto do ano de 2002, com louvor todo feito pelo Ministério do Diante do Trono e uma palavra vinda direto do trono de Deus também, do nosso querido pastor André Valadão, que inclusive, há uns dias atrás eu estive conversando com ele falou que está acompanhando o Lagoinha Viva, está gostando demais. Muito bem, e agora então você confere esse material. Na ocasião ele pregou sobre o chamado de Deus para a nossa vida. Isso lá em 2002, há 20 anos atrás. Confere aí.
do nosso Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 4. Você achou? Diga achei. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. Jeremias dizendo: a mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Vamos ler juntos a parte B do versículo 12. Porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Mais uma vez: porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Primeira coisa, o seu chamado não é seu, o seu chamado é de Deus. Diga para o seu irmão: fique tranquilo, meu irmão, porque é Deus que tem te chamado. Amém? Ele diz aqui para Jeremias: Jeremias, eu vou velar sobre a minha palavra. Eu, Deus Todo-Poderoso, eu velo, eu guardo, eu cuido para que a minha palavra se cumpra. Eu quero que você saiba nessa noite que existe uma palavra profética de Deus para a sua vida. Mesmo antes de você nascer, Deus já tinha uma palavra específica para você, e Ele vela pela palavra dEle, e essa palavra vai se cumprir. Se você crê, diga amém. Deus preparou você. Você nasceu de novo, você foi gerado e regenerado, e salvo e limpo em Cristo Jesus, para cumprir o alvo específico de Deus para a sua vida. Ele tem chamado a sua igreja para se levantar como igreja forte, conquistar cidades, conquistar nações, e esse é um alvo específico dele para a igreja. Mas como isso acontece, é algo específico para cada um de nós. Diga para o seu irmão: Deus está chamando você, acorde, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes você pensa: não, Deus chamou fulano, Deus chamou ciclano, chamou beltrano, mas eu não. Saiba disso, há uma palavra de Deus sobre a sua vida, e é Deus quem vela pela palavra dele, é Deus quem vela por ela. Aqui com Jeremias, depois de toda a direção que Deus trouxe a ele, Deus falou: e o que você vê, Jeremias? Ele falou: eu vejo um galho de amendoeira. O galho de amendoeira no período da primavera é a primeira flor, é o primeiro galho que brota. E então Jeremias viu aquilo, e todos os espias e pessoas que guardavam as cidades, eles andavam ali e tinham sempre perto deles esses galhos, porque eles estavam preparando ali a cidade, porque se houvesse alguma invasão, com aqueles galhos eles podiam bater, e o som daquilo ali iria avisar também as pessoas, e eles poderiam avisar a cidade da invasão. E é exatamente isso que aconteceu, quando Deus mostrou para Jeremias. Falou: Jeremias, haverá então uma invasão de Judá passando por ali, passando direto a Babilônia. Trouxe essa direção para Jeremias. Deus mostrou algo, mas antes disso houve um chamado. Deus tem um chamado para você, cristiano.
Pergunte o nome do irmão que está perto de você. Agora diga para ele, no nome dele, diga: Deus, diga o nome dele, tem um chamado só para você. Se você crê nisso, diga glória a Deus. Amém. Veio direto do trono de Deus, daquele que criou todas as coisas, aquele que toma o mundo nas mãos, aquele que governa e reina, o alfa e o ômega. Veio uma palavra de Deus direto para o coração de Jeremias. Quantas vezes nós vemos essas expressões na Bíblia e achamos que não é nada? Ah, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Pera aí, meu irmão, Deus falar com você é uma coisa muito séria. Deus falar conosco é algo muito sério. Amém? E Deus falou ali com Jeremias. E quando Deus começou a falar com Jeremias, a primeira reação dele é a reação que muitos de nós temos, e não queremos ter essa reação porque não agrada o Senhor. A primeira reação de Jeremias foi: eu não sei falar. Eu não sei falar. E a segunda foi: mas eu sou uma criança, eu não sei nem o que fazer. Você pode se identificar com isso? Quem pode se identificar com isso aqui? Há poucos. Puxa. Quem pode se identificar com isso aqui? Se Deus falasse com você assim hoje: olha, não vai ser o pastor André nem o pastor Márcio que vai pregar, quem vai pregar hoje à noite é você. Você sai correndo: não, pai, não. Mas eu não sei. Se Deus te chama, Ele capacita você. Aplauda o Senhor por isso, se você crê nessa verdade. Diga glória a Deus. Eu sei que há pessoas aqui nessa noite que o Espírito Santo tem revelado grandes coisas, e você começa a se perguntar: como eu vou fazer? Como eu vou cumprir? Eu não consigo falar, eu sou uma criança, eu não posso fazer. Saiba que quem te chama é quem te capacita, é quem te envia e é quem te prepara. O chamado é de Deus, é de Deus para a sua vida. Por que a igreja é forte? Porque é Deus que levanta a igreja. Por que a igreja tem prosperado? Porque é Deus que levanta a igreja. Deus tem um chamado para você, e você vai cumprir esse chamado. Diga para o seu irmão: Deus está chamando você hoje à noite. Amém? E o coração de Jeremias, logo depois do chamado, Deus traz uma direção para ele. Glória a Deus, meus irmãos. Deus fala claro com Jeremias. Fala claro. Deus quer falar claramente com cada um de nós. Muitas vezes o que o irmão que está ao seu lado tem vivido e passado não é o que você tem vivido ou passado. A maneira que o irmão que está do seu lado, muitas vezes ele vai ouvir a voz de Deus, muitas vezes não vai ser da maneira que você vai ouvir. A experiência que o irmão que está ao seu lado está tendo com Deus não precisa ser necessariamente a mesma experiência que você tenha que ter com Deus. Está claro isso? A maneira que o irmão que está do seu lado adora o Senhor não precisa ser necessariamente da mesma maneira que você deve adorar o Senhor. Mas uma coisa é certa: todos nós devemos chegar a um lugar comum, que é a palavra de Deus. Tudo vem para a palavra. Diga: há poder na palavra de Deus. Mais uma vez: há poder na palavra de Deus. Diga: eu creio na palavra de Deus. Diga: eu creio na palavra de Deus. Se a Bíblia diz, eu creio. Mais uma vez: se a Bíblia diz, eu creio. Mais uma vez: se a Bíblia diz, eu creio. Então, meu irmão, se a Bíblia diz, se Deus fala conosco, nós devemos crer, porque é algo que Deus tem para cada um de nós. Olha comigo lá, versículo 7. Mas o Senhor me disse: não digas. Deus disse para Jeremias não dizer uma coisa.
Diga para o seu irmão: Deus falou para você não dizer algumas coisas, para que você cumpra um chamado, meu irmão, de Deus para a sua vida. Existem algumas palavras que não podem sair da sua boca, mesmo que elas pareçam tão espirituais e tão bonitas. A fé olha o que Deus tem para nós. A fé olha a palavra de Deus para nós. Amém? Diga para o seu irmão: pare de olhar para você e olhe para Deus. É Ele que está te chamando. Amém? No momento em que Deus chamou, Jeremias olhou para ele. Não foi? Quando olhou para ele, ele começou a ver que ele não tinha condições. Nós, meus irmãos, não temos condições na nossa própria força. Muitas vezes você está tentando e não está conseguindo. Parece que você tem ido e as coisas não têm chegado. Como a Ana Paula mesmo falou aqui, através do Espírito Santo ministrando, muitas vezes existem feridas ou coisas que prendem a sua vida e você tem olhado para elas. Você tem olhado para essas situações. Olhe para o seu pai, corra para o pai. Olhe para ele, porque ele tem a resposta para a sua vida. E naquele momento, Deus falou: não diga, Jeremias, não diga, eu sou apenas uma criança. Não diga, eu não sei o que dizer. Diga para o seu irmão: cuidado com o que você fala, meu irmão. Amém? Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, o que ele diz? Irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. A todos a quem Deus te enviar, você tem que ir. Amém? A todos aqueles que Deus te mandar dizer algo, diga. Mas tenha consciência que é Deus que está falando com você. Hoje em dia é muito comum falar: Deus me disse, Deus falou comigo, Deus falou, Deus disse. Cuidado com essas palavras. Tenha convicção se é Deus que falou com você. Amém? Diga para o seu irmão: você tem que estudar a palavra. Você tem que estudar a palavra. Amém? Por quê, meus irmãos? Porque nós temos que ouvir claramente o que Deus tem para nós. Amém? Eu sei que vão ter pessoas que vão sair daqui essa noite, espero que seja você, para casa desesperadamente faminto para descobrir o chamado que Deus tem para a sua vida. Amém? E quando você começou a cumprir uma parte do chamado e Deus abre outra coisa para você, e você fala, quando você vai falar, eu não consigo, se lembre, não digas. Diga: amém, Senhor, o Senhor está me chamando, o Senhor vai me capacitar. Amém, amém, meus irmãos. Amém. Muitas pessoas param, acham que o chamado de Deus é uma coisa só. Não é, meus irmãos. A dimensão da presença e do poder de Deus sobre a nossa vida vai depender da nossa disposição para cumprir aquilo que Ele nos tem chamado. Esteja disponível à voz de Deus, esteja disponível ao chamado de Deus para você. Amém? Amém mesmo? Amém. Deixa eu voltar a minha Bíblia aqui, porque já passou tudo. Diga ao seu irmão: você tem um chamado, meu irmão. Isso tem queimado no meu coração, meus irmãos, essa palavra. Porque muitas vezes nós estamos na igreja, estamos numa caminhada com o Senhor, e achamos que estamos porque estamos. Muitas vezes você acha que Deus te libertou do império das trevas, como nós cantamos, e te trouxe para a presença dEle, para você ficar lá. Não, meu irmão, Deus tem um chamado para você exercer uma função específica no reino de Deus. Amém? Diga: eu tenho um chamado específico no reino de Deus. Amém? Alguns têm chamado, muitas vezes, para ser diáconos, outros para mexer no som, outros até mesmo para ficar vigiando o carro, mas ele está ali certo que ele está no centro da vontade de Deus. Outros têm um chamado para estar agora com o seu filho, que em vez de estar chorando no seu colo, está chorando no ouvido da irmã que está no berçário.
Sabia disso? E o neném está lá, e ela está, Deus bom, e abençoa o seu filho, abençoa, porque tem alguém que te ama e ama o filho seu, que você nem sabe onde ele está, e está na mão de alguém que tem um chamado de Deus. Deus tem um chamado para cada um de nós, para você fazer aquilo que for preciso. Chamado não é púlpito. Diga para o seu irmão, chamado não é púlpito. Fala para ele de novo, chamado não é púlpito. Nós somos chamados, amém, meus irmãos? Tempo todo na nossa vida, no nosso viver, no nosso dia a dia, nós temos um chamado de Deus para nós. Glória a Deus, amém? Versículo 8: não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Vamos ler esse versículo juntos? Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. É tão interessante que sempre quando Deus nos chama, e você estudar cada vida de homens que foram chamados pelo Senhor na palavra, você vai ver que Deus sempre fala com ele, não temas. Deus vai sempre dizer para aquela pessoa, não temas. Você, meu irmão, tem tido medo? Você tem tido medo de ser um homem ou uma mulher usado por Deus? Será que você tem tido medo de orar pelos enfermos e eles serem curados? Será que você tem medo de pregar a palavra de Deus? Será que você tem medo de realmente comprar a briga e realmente trazer glória ao nome do Senhor, e ninguém trazer vergonha ao nome do Senhor, e todos aqueles que estão ao seu redor, você vai fazer de tudo para que eles também não tenham medo? Será que você está com medo disso? Será que você está com medo de pecar? Será que o pecado é tão grande que você tem medo de pecar? Você não pode temer aquilo que Deus tem para a sua vida. Não esteja selado e firmado no chamado de Deus para você. Amém? Muitos aqui oram, todos nós quando oramos, quantas vezes Deus nos mostra tantas coisas enquanto nós estamos orando? Você fala, não, isso aqui não vai acontecer. Como que isso vai acontecer? Eu não posso, eu tenho medo. Confia no Senhor. Não temas. Diga para o seu irmão, não temas, meu irmão. Diga para ele de novo, não temas. Amém? Porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ele fala, eu sou com você. Ah, como é diferente quando nós acordamos pela manhã e Deus nos fala o chamado dele para aquele dia, o alvo que ele tem para nós naquele dia. Você não pode, meu irmão, viver andando e somente cambaleando por aí, andando e o que for a vida, o que for será. O povo de Deus é raça eleita. O povo de Deus tem que saber o que ele tem para nós, amém? Diga para você tem que saber o que Deus tem para a sua vida. Nós não fomos salvos, nós não aceitamos Jesus. Jesus não morreu na cruz para você ser um crente. Eu não sei de nada. O que é. Você tem que ter palavra firme, e a sua palavra firme está firmada na palavra de Deus. Você tem que ter uma visão, você tem que ter esse alvo, e ele está centralizado no chamado de Deus para a sua vida. Amém? Deus está com você. Por isso você vai cumprir o que ele tem para você. Amém? E ele continua dizendo: depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: eis que ponho na tua boca o quê? Todo mundo gosta dessa parte, né? Vamos ler de novo? Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Mas antes de Deus colocar as palavras dele na boca de Jeremias, houve um momento ali onde Deus trouxe muitas direções, e onde ali Jeremias assumiu cumprir o chamado de Deus para ele.
Muitas vezes você quer que Deus primeiro coloque a palavra na sua boca, para depois você ir. Não, meu irmão, dê um passo e Deus vai dar com você. Ele é contigo. Ele é contigo na sua vida. Não temas, Deus é contigo. Por isso Ele vai colocar as palavras na sua boca, se você der esse passo. Amém? Quantas vezes tem pessoas na sua família, pessoas, amigos seus de trabalho, e você quer ganhar para Jesus e você fala: eu não posso, eu não sei, eu sou muito novo ainda, eu não sei o que falar, eu não sei como fazer. E Deus está falando: faça, porque não é você, sou eu em você. Sou eu que vou te dar as palavras. E aí você vai pela fé e começa a conversar com essa pessoa. Eu te dou uma certeza que o Espírito Santo vai te revelar muitas coisas. Deus vai estar falando com você naquele momento. Amém? Muitas vezes você vai até fluir no dom do Senhor. O Espírito Santo pode te dar uma palavra de conhecimento, ou uma palavra de sabedoria, no sentido de falar até algo que está acontecendo na vida daquela pessoa. Por quê? Porque você abriu espaço para Deus fluir através da sua vida. Só há uma maneira de ganharmos Belo Horizonte para o Senhor. Só há uma maneira do nosso Brasil ser salvo e transformado, se você se conscientizar do chamado que Deus tem para a sua vida. Diga para o seu irmão: Deus está chamando você. Glória a Deus. Quantos vão cumprir o chamado do Senhor? Hebreus capítulo 12. Ah, como é bom saber que nós não estamos abandonados, mas Deus tem um plano para nós. Hebreus capítulo 12, versículo 1 e o versículo 2. Portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, o que ele diz? Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à direita de Deus. Aqui o autor fala claramente e traz essa palavra. Nós temos que nos desembaraçar, temos que nos desprender de tudo aquilo, todos os laços na nossa vida, situações que você sabe que estão te prendendo e te impedindo de cumprir a vontade de Deus, situações onde você tem gastado tempo e não leva a nada, situações onde você está se prendendo e você sabe que está sendo amarrado. E aqui o autor fala claro: em primeiro lugar, desembarace a sua vida. Diga para o seu irmão: desembarace a sua vida, meu irmão. Para que cumpramos o chamado de Deus, é preciso sabermos nos desembaraçar, nos livrar. E só tem uma maneira, ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? A verdade o que? É a palavra da verdade, é a Bíblia. Você tem que saber o que Jesus fez na cruz por você. Para que você cumpra o chamado de Deus, você tem que saber qual é a sua posição hoje no mundo celestial. Você tem que saber que hoje você não está mais no império das trevas, mas glória a Deus, você está sentado à direita de Deus, ali à direita de Jesus, é o que está escrito no livro de Efésios. Achei que eu ouvi um amém. Você tem que conhecer aonde você está hoje. Você está com o Senhor. E muitas vezes nós acostumamos a nossa vida passada a viver presos, embaraçados, ali carregados do pecado, e achamos que quando aceitamos a Jesus, a nossa vida tem que continuar do mesmo jeito, só que nós vamos para o céu. Não! Quando nós aceitamos o Senhor, nós já saímos do império das trevas. Agora nós temos que descobrir aquilo que Deus tem para nós no império, no reino dele. Amém? Está claro isso, meus irmãos? Você precisa saber, isso te desembaraça. A palavra de Deus vai tirar todo o embaraço da sua vida. Então leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. Jesus dizia: as minhas palavras são espírito e vida.
A cada dia que passa, meus irmãos, eu creio, mas eu creio e assino embaixo, porque eu tenho visto pessoas sendo curadas, milagres acontecendo debaixo da palavra de Deus, simplesmente debaixo da palavra que nós dizemos, porque a palavra de Deus tem poder. Amém? A palavra de Deus é poderosa, poderosa, é o próprio poder de Deus para nós, e ela desembaraça a sua vida, conhecendo a verdade, e ela te libertará. E o autor disse então: corramos. Só tem um jeito de você correr para o alvo, só tem uma maneira de você alcançar e cumprir o chamado de Deus para a sua vida, se você não estiver ali embaraçado. Você deve estar desembaraçado. Fala para o seu irmão: você tem que estar livre, meu irmão. Amém? Tem gente que fica preso em coisas ali da vida. Fique livre para você correr, para nada prender você nessa vida. Nada pode te prender. Amém? Nada pode prender você de cumprir o que Deus tem para a sua vida. Seja livre, tire todo o embaraço. E ele continua dizendo aqui em Hebreus 12: corramos. Como que nós devemos correr? Com perseverança, a carreira ou o chamado que nos está proposto. Para você cumprir o que Deus tem para a sua vida, não significa que vai ser fácil. Você precisa de perseverança. O crente não é molenga, o crente é forte. Amém? Amém. Diga para o seu irmão: sou forte. E tem muito crente que diz assim: como é que você está, meu irmão? Estamos aí na luta, né? Estamos aí levando, né? É a luta, muita luta, né? Afinal de contas, né? Carne é fraca. É isso que tem crente dizendo isso. Diga a palavra. Nosso espírito é forte. Amém? Diga: não, eu vou perseverar, eu vou cumprir. A alegria do Senhor é a minha força. Me lembro um dia na minha vida, e se você está passando por isso, você vai se alegrar no Senhor e vai te fortalecer agora. Isso já aconteceu várias vezes, por isso eu sei que funciona. Diga para você: uma palavra de Deus funciona, meu irmão. Eu estava triste, mas triste, igual maracujá, ali murchinho. E eu comecei a curtir a minha tristeza. Comecei a falar com Deus todas as babuzeiras da minha tristeza. Fui falando, até que eu falei tudo e continuei triste. Só que aí o Espírito Santo me lembrou. O Espírito Santo nos lembra, amém? Jesus disse isso em João 14, ele vai nos lembrar. E o Espírito Santo começou a falar assim: fala a palavra de Deus agora, fala o que Deus tem para a sua vida, fala o chamado que Deus tem para a sua vida, fala que a alegria do Senhor é a sua força. Não tem nem toalha. Quem já passou assim que a sua toalha fica encharcada? Você tem que ver o que virou minha toalha. Então eu comecei a me alegrar, comecei a louvar, falei: não, o Senhor me chamou, é o Senhor que tem me capacitado. Oh Senhor, Tu és a minha força. Tira os meus olhos dos homens e coloca os meus olhos em Ti. Eu olho para o Senhor. O Senhor me recebe, o Senhor me ama. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória. E eu fui louvando. Fiquei em pé ali no meu escritório. Fiquei em pé, Cassiano não entendendo nada, porque eu estava ali agora assim. Quem já deu grito assim, abençoado? Vamos dar um grito abençoado assim? Vamos lá? 1, 2. Vamos com o pessoal que está em casa, vamos lá? 1, 2, 3. Eu comecei, glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Glória a Deus, porque o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu comecei a louvar pela palavra. Trouxe perseverança. No momento de luta, no momento de aflição, corra para a palavra, porque ela vai fortalecer a sua vida. Corra para a palavra de Deus, é a palavra de Deus para você.
E você vai estar ali muitas vezes, mas eu sou uma criança, eu não sei nem falar. E Deus vai dizer: eu vou colocar as palavras na sua boca. Só tem uma maneira de correr e alcançar o alvo de Deus, é se você correr com perseverança. Crente molenga está por fora. Fala para o seu irmão: crente molenga está por fora. Meu irmão pega, teve uma vez que eu peguei um irmão, não sei se era o pastor Rodrigo que estava comigo no gabinete, e a gente conversando com aquele irmão, conversando tanto tempo, e ele estava em alto e baixo, aquela coisa toda. E uma vez eu peguei esse irmão, segurei, falei: vem cá, filho. Ele veio, segurei nos braços do irmão, fiquei olhando nos olhos dele, falei: olha nos meus olhos, olha aqui nos meus olhos. Ele começou a olhar. Falei: filho, é Deus que está chamando você. Eu sei, mas é Deus que vai capacitar você. Deus vai trazer a provisão para você. Deus vai trazer a solução. Confie nele, ele vai trazer isso para você já. Ele continuou, até que eu tive que dar uma chacoalhada santa nele. Falei: olha nos meus olhos, você não vai tirar os olhos dos meus olhos. Ele ficou. Falei: agora eu vou te balançar, mas você não vai tirar os olhos dos meus olhos. Ele: tudo bem. E eu peguei, balancei. Falei: não tira os olhos dos meus olhos. Não tira os olhos dos meus olhos, irmão. Não tira os olhos. Porque o que o diabo quer fazer é tentar tirar a nossa visão de Deus, começar a nos fazer olhar para tantas coisas. E ele é tão atrevido que ele ainda tenta tocar o seu corpo para colocar uma doença. Mas se os seus olhos estão em Deus, aleluia, ele vai levar você para a vitória. Glória a Deus. Por quê? Porque o chamado não é seu, é o chamado de Deus para a sua vida. É o chamado de Deus. Ele te ama, Deus te ama, Deus tem o melhor para você. Fique com os seus olhos em Deus e persevere, e Ele vai te dar vitória. A vitória é certa, meus irmãos. Diga: a vitória é certa. Eu tenho que perseverar, porque a vitória é certa. Amém. Caminhe debaixo da palavra de Deus. Caminhe debaixo do chamado de Deus para você. Debaixo da palavra de Deus. Amém. Filipenses. Você recebe? Filipenses, capítulo 3. Deus tem um chamado para você. Como dizem os pentecostais, eu amo essa expressão: você é uma bola de fogo de Deus. Diga para você: mas você é uma bola de fogo, meu irmão. Amém. Você é uma dinamite de Deus para explodir o inferno. Deus tem um alvo para você. E olha só o que o apóstolo Paulo diz aqui. Quem conhecia essa expressão, bola de fogo? Amém? É você. Ai, Jesus, me ajuda. Filipenses 3, versículo 12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Vamos ler essa frase? Mas uma coisa faço. Mais uma vez: mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que adiante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele fala, ele mesmo se encoraja, ele diz para ele mesmo: olha, eu sei que eu ainda não alcancei,
ou mesmo que eu tenha alcançado, eu julgo que eu não alcancei. Mas eu faço uma coisa só. Existe algo que nós temos que fazer, meus irmãos: deixar as coisas para trás. Que beleza, que maravilha, eu espero que você tenha sido abençoado com esse material. Antes de eu ir embora, eu vou te pedir para você compartilhar, se inscrever no nosso canal, compartilha para quem é crente, para quem não é crente, porque esse é o nosso objetivo, é partilhar mais das boas novas do Senhor. Agora sim, eu vou ficando por aqui, continue acompanhando o Lagoinha Viva também pela Rede Super de televisão. Um beijo e tchau, tchau.